Seja muito bem-vindo ao Multiplix Eleições 2024. A Multiplix abre esse espaço para entrevistar todos os candidatos a prefeito de Nova Friburgo na região serrana do Rio. Cada um deles responderá a 9 perguntas sobre os seguintes temas: saúde, transporte, mobilidade urbana, meio ambiente, turismo, educação, emprego e renda, infraestrutura econômica e segurança. Os assuntos foram definidos com base em entrevistas dos candidatos ao portal Multiplix, onde eles citaram os maiores desafios que a cidade enfrenta. Cada resposta terá 3 minutos cronometrados, garantindo a todos o mesmo tempo. Esse espaço é para que o candidato exponha as propostas do seu plano de governo. Lembrando que não será permitido acumular o tempo que não for utilizado em uma resposta para a outra. As considerações finais terão até 2 minutos. As regras desta entrevista foram aceitas pelos comitês de campanha dos partidos e seus candidatos. Agora converso com o Zé Alexandre, candidato pelo Partido dos Trabalhadores, PT. Zé Alexandre nasceu em Nova Friburgo, é graduado em Administração pela Universidade Cândido Mendes e com MBA em Turismo pela Fundação Getúlio Vargas. Turismólogo e produtor cultural, foi secretário de Governo e de Planejamento de Teresópolis e assessor especial da presidência do Conselho Nacional de Controle Interno. Ele também exerceu o cargo de secretário de Turismo de Maricá e elaborou o Plano Maricá 2030. O candidato foi secretário de Promoção e Projetos Especiais de Maricá e apoiou a criação da Associação Empresarial de Nova Friburgo, do Convention Bureau, além de ter presidido a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo, a ACIANF. Zé Alexandre, seja bem-vindo aos estúdios da Multiplix e muito obrigada pela presença. Kessia, eu que quero agradecer muito essa oportunidade que o Multiplix está nos dando a todos os candidatos, que a gente possa estar aqui colocando para a população nos ouvir e ouvir propostas que realmente estão em consonância com as necessidades da população. Então vamos às perguntas. Vamos lá. O primeiro tema é saúde. Ótimo. Candidato, nesse ano podemos destacar os problemas do Hospital Municipal Raul Sertã e do Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro como os mais graves. Como o senhor pretende resolver definitivamente a situação dessas duas unidades tão importantes, não só para Nova Friburgo, mas para toda a região? Kessia, como você colocou na minha ficha aí, né, falando um pouquinho da minha vida, a minha base de conhecimento ela foi toda formada na produção cultural, sou turismólogo, mas eu entendo e tenho trabalhado muito com técnicos que têm me passado que para qualquer problema na vida a gente precisa primeiro diagnosticar, para você poder mensurar o problema e aplicar as soluções. A saúde não é diferente, a gente vive um completo caos no atendimento da rede. E não sou eu, enquanto candidato a prefeito, que estou falando isso. Eu estou me dirigindo a vocês em cima de relatórios que eu já li do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público Estadual, dos órgãos de controle externo, da Câmara de Vereadores. Todos apontam para a falta de gestão, a falta de conhecimento das pessoas que estão ali ao lidar com o Sistema Único de Saúde. Eu tenho buscado me informar. Criamos dentro do nosso partido, desde fevereiro, um grupo técnico. Esse grupo técnico trabalhou durante todos esses meses, durante a pré-campanha, organizando informações, estudando profundamente o que o SUS pode melhorar, e nós precisamos ter orgulho das nossas unidades. Elas estão sofrendo por maus tratos, por falta de cuidado, e só estão de pé por força dos profissionais, dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão ali todos os dias atendendo a população, às vezes sem luva, às vezes sem máscara, às vezes sem medicamentos, às vezes sem todos os equipamentos que eles precisam para oferecer, e eu tenho certeza que eles querem oferecer melhores condições. Eles não têm uma mesa de negociação aberta, eles estão com salários defasados, eles não têm nem uniforme crachá para poder fazer a identificação, separar o grau de hierarquia interno. Existe a completa falta de atenção e isso está provocando dentro da população uma grande revolta. Eu não faço a crítica pela crítica, a gente está aqui para buscar solução. Qual é a solução que eu trago para você? Ampliar o financiamento da saúde, fazer com que o Ministério da Saúde enxergue Nova Friburgo, aumente o repasse, porque nós somos um hospital regional 100% SUS, e a gente precisa fazer essa conexão com as prefeituras do entorno, receber sim, a gente precisa receber o cidadão que mora aqui ao lado, mas para o Estado
e a União colocar mais recursos aqui. E para isso a gente tem que ter uma cidade organizada. Dentro do hospital, a gente tem unidades que não são enxergadas dentro da pactuação. Aliás, o prefeito não faz essa mediação, não amplia os recursos dentro das mesas de negociação bipartite, tripartite, e a cidade não recebe mais recursos. E os recursos que chegam não estão sendo bem aplicados no que se refere à qualidade dos serviços prestados. Então, o que a gente precisa? Melhorar o gasto, ampliar a interlocução e trazer mais recursos para que a atenção básica, a atenção primária, as estratégias de saúde da família possam funcionar em benefício da população. E também o sistema de urgência e emergência. Agora vamos falar sobre transporte. Como o senhor pretende garantir a qualidade do serviço do transporte público oferecido pela concessionária, que já atuava na cidade e foi a vencedora da última licitação e tem contrato até 2034? Primeiro, quando eu fui eleito, nós, logo nos primeiros meses, nós vamos criar uma agência de regulação dos serviços concedidos. Hoje existe uma subsecretaria ligada lá à Secretaria de Governo, ninguém sabe que existe e não tem relatório, não tem transparência, você não cobra a efetividade e as ações, melhorar a tarifa, ampliar o serviço das agências de serviços concedidos, né? No caso das concessionárias de serviços concedidos. Vamos criar uma agência para ampliar esse controle. No início dessa gestão atual, né, desse atual prefeito, o que aconteceu? Uma briga com a concessionária que se perdurou por 4 anos, a população sofrendo, a cidade sem ônibus, não renovou a frota, os horários cada vez mais ampliados, pontos de ônibus sem nenhum tipo de proteção, sem um assento, sem uma iluminação, sem uma tomadinha para você colocar o celular. Então houve o completo abandono do transporte público. Isso fez com que a população cada vez mais, passando dificuldades, não tenha o mínimo de planejamento para se organizar. Eu converso com empresários que inclusive não estão conseguindo pagar a pontualidade, né, para os seus funcionários, que é um incentivo na produção, no salário, porque eles não conseguem chegar no horário. E eles não conseguem chegar no horário por quê? Porque as linhas foram sucateadas e foram retiradas mais de 37 linhas e essa nova licitação, ela se coloca como um grande problema que nós teremos que assumir a partir de janeiro e resolver. Nós vamos resolver porque a gente sabe como fazer. A gente quer implantar um sistema municipal de tarifa zero. É possível. Quando o Maricá implantou isso há 10 anos atrás, o orçamento de Maricá representava 50% do orçamento que Friburgo tem hoje. E foi feito, naturalmente, com 30% da rede dos ônibus naquele momento. Depois foi ampliando, porque foi chegando recursos e o prefeito à época e o atual prefeito fez essa priorização. Então, é decisão política. O prefeito precisa querer criar um sistema novo. A gente trabalha muito para um sistema, vai trabalhar mais ainda para um sistema municipal de tarifa zero aos domingos, isso é fácil de implementar. A gente precisa fazer a transversalidade da população, a gente precisa implementar o turismo residente e para isso aos domingos, você não tendo a passagem cobrada, você pode fazer com que o friburguense, as famílias friburguenses possam ampliar o conhecimento aos pontos turísticos. Então isso é importante. Agora, mobilidade urbana é uma coisa, transporte público é outra. Hoje a gente vê o caos, que quando o ônibus quebra às 5 horas da tarde para a cidade, não existe um planejamento, sincronização dos sinais, uma organização do trânsito, não existe nada. Existe uma cidade que está parada no tempo, infelizmente, sem nenhum planejamento colocado e sem discussão com a sociedade civil organizada. A gente conversa com as entidades, tanto patronais quanto de funcionários, os conselhos foram desmobilizados e a cidade hoje vive o profundo caos também nesse quesito do trânsito. O próximo tema é mobilidade urbana. Nova Friburgo enfrenta sérios problemas nessa área. Segundo o Corpo de Bombeiros, só de janeiro a julho deste ano já foram registrados 443 acidentes de trânsito. Como o senhor pretende solucionar os problemas de mobilidade e reduzir esse número preocupante? Primeiro, eu quero me solidarizar aqui com você que é motoboy na cidade. Desses números que você falou, boa parte dos acidentes são com vocês. E não existe nenhum tipo de atenção, nenhuma política pública voltada para você, que precisa pegar a sua moto, fazer as entregas. A gente, no conforto do lar, quando a gente pede a comida, a gente recebe. Quem chega é você.
que sai dali e não sabe se vai chegar em casa depois. Então não existe um atendimento. Então nós vamos criar um programa de atenção para você, motoboy, melhorando a qualificação, se você precisar ampliar seus estudos, fazendo com que você tenha ampliação também junto aos órgãos de financiamento, crédito para você melhorar a sua moto ou o seu veículo. E se você também quiser sair dessa profissão e trabalhar em outra profissão. É uma profissão que a gente precisa valorizar mais. Esses acidentes não podem continuar. A gente precisa, isso também está sufocando o Hospital Municipal Raul Sertã, que está criando toda uma onda aí, de urgência e emergência. O SAMU, que depois, em outro tema, a gente pode abordar, mas precisa ser ampliado. Então, isso tudo está conectado. A cidade precisa conversar sobre os seus temas. Mobilidade está ligada a trânsito está ligado à saúde está ligada à educação, e não existe um projeto de governo integrado, que é o que nós propomos para a cidade de Nova Friburgo. A gente tem umas ciclofaixas e ciclovias totalmente apagadas. Nós friburguenses, não nos colocamos à vontade de apanhar a nossa bicicleta no domingo e fazer utilização dessas vias, porque não tem sinalização, não tem a pintura adequada. Se você não troca, né, o seu modal de transporte e sempre usar o mesmo, você tem cada ano ampliando o número de carros emplacados na cidade. O que acontece? O caos que acontece na cidade hoje. Não tem planejamento urbano, você não consegue fazer nenhum tipo de melhoria, porque a nossa cidade é um vale, né? A gente precisa entender o recorte, o relevo de Nova Friburgo, ela é um vale. Algumas áreas que precisam ser estudadas. Ontem eu fui para Conselheiro, fui fazer uma visita no Morro do Rui. Para sair de lá, você tem a Avenida Nossa Senhora do Amparo, você tem a Avenida dos Ferroviários, a Roberto Silveira é um caos, a Avenida Brasil que não saiu. Quer dizer, não tem estudo para melhorar a cidade. A gente vive o abandono em todas as áreas, e nessa área específica a gente precisa implantar o que Maricá implantou, que são as estações de bicicleta compartilhada. Né, essas bicicletas podem se somar ao modal. Lá em Maricá, em outras cidades, eu não vou só falar de Maricá, a gente vai pegar muitos cases de outras cidades, você consegue fazer integrar o modal. Você pega a bicicleta, deixa numa estação, naquele local que é mais complexo a chegada do ônibus do transporte público, dali você consegue pegar outro tipo de transporte, você consegue se conectar e você consegue ter agilidade. Nós vamos propor isso durante esse período eleitoral e eu tenho certeza que vocês vão entender as nossas propostas. Bem, falando agora sobre meio ambiente, Nova Friburgo enfrentou em janeiro de 2011 a maior tragédia climática do país. Recentemente, o Rio Grande do Sul foi severamente castigado pelas chuvas. Outras cidades do Brasil e do mundo também vêm enfrentando as consequências das mudanças climáticas, que é uma realidade que não dá mais para negar. Então, como Nova Friburgo deve se preparar para lidar com as questões ambientais? Kessia, mais uma vez, planejamento, gestão, interlocução e captação de recursos. Nenhum gestor ou nenhum postulante a cargo público que sentar aqui para ter um diálogo franco com vocês vai poder falar em qualquer política pública, em qualquer projeto, se não tiver recurso. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu tenho estudado muito o orçamento de Nova Friburgo. Vocês sabiam que a gente tem menos de 2% do orçamento livre de destinação para fazer o investimento. A gente não consegue fazer uma ponte. É só você olhar para trás, você vai entender o que foi inaugurado de obra relevante nos últimos 4 anos. Quais foram as obras? No seu bairro aí tem uma ponte que foi colocado, um viaduto, algo diferente daquilo que a gente vê, que é só asfalto em tempo eleitoreiro, só coloca o asfalto de péssima qualidade, que vocês vão ver daqui a 6 meses, quando esses paralelos embaixo começarem a se movimentar. É importante até, eu acho que precisa ter, mas não da forma que está sendo colocada. Então a gente precisa ter muita atenção nesse quesito, porque é um quesito muito importante. Eu estive em Brasília na última semana, tivemos acesso a uma ferramenta, a defesa ainda não está sendo implementada em Nova Friburgo, só Angra dos Reis e Petrópolis, mas já estamos conversando com o governo federal e com certeza Friburgo, até pelo seu histórico, Kessia, vai ter que ter esse sistema, que é um sistema muito, muito bem feito, moderno, em que todo mundo que tem o seu celular comprado a partir de 2020, seja 4G ou 5G, ele vai receber automaticamente essa informação com antecedência. Mas para isso, precisa ter um plano de contingência. O que a gente tem mais na cidade, pessoal?
O que a gente tem mais? É posto de saúde e escola. Se a gente tiver um plano de contingência integrando o posto de saúde do bairro, porque a gente não sabe onde vai cair a determinada quantidade de água ou de deslizamento de barreira. Então, todos os postos de saúde, todas as escolas precisam estar integradas, que pode ser, como aconteceu em 2011, que você tenha alguma região da cidade que fique totalmente separada do restante da cidade, sem acesso. Então, você precisa ter essa integração. Esse planejamento de contingenciamento da Defesa Civil, e aqui eu quero parabenizar a Defesa Civil de Nova Friburgo, pelo trabalho que é feito, bombeiros, né, os bombeiros, a Defesa Civil, todos aqueles que trabalham na área de segurança, os guardas municipais, todos aqueles que a qualquer momento do dia ou da noite, se precisar ser acionado, eles estão à disposição para servir, independente se o salário dele está em dia, se ele tem a possibilidade de ampliação ou se o prefeito está te recebendo para conversar, que é o que não está acontecendo em Nova Friburgo hoje. Esse é um assunto muito grande, não dá para falar em 3 minutos, mas eu tenho certeza que a gente precisa de mais recursos para melhorar essa questão das tragédias que já se passaram pela nossa cidade. Bem, agora o assunto que também merece atenção na cidade é o turismo. Candidato, qual o seu planejamento estratégico para esse setor? Olha, vocês deveriam nesse assunto aí me dar um pouquinho mais de tempo, que é um assunto que eu falo com muito carinho, porque é o assunto que me deixa na minha área de conforto. Eu sou turismólogo, produtor cultural, eu consegui realizar aqui não sozinho, né, consegui realizar com o apoio de muitas empresas, né, eventos que, de certa forma, trouxeram fluxo novo para a cidade. A cidade precisa trazer gente nova. Nós somos turistas, quando a gente decide ir para algum lugar, a gente entra aqui no celular e escolhe. Vamos falar aqui do estado do Rio de Janeiro, que eu gosto de valorizar o nosso estado. Eu vou para Búzios, eu vou para Angra, eu vou para Teresópolis, eu vou para onde? A cidade que se coloca melhor, automaticamente, não é algoritmo não, é a realidade. Ela vai aparecer ali, então eu quero ir para Nova Friburgo. Para isso tem que ter um trabalho de promoção qualificado. Para isso o nosso calendário de eventos tem que ser regular. Para isso a questão da sazonalidade. A gente precisa trabalhar os meses em que o fluxo é pequeno. Para isso a gente precisa melhorar o turismo receptivo. Para isso, a gente precisa trabalhar as vocações da cidade a favor da cidade. A gente tem muitos eventos importantes, a gente tem a FEVEST, a gente tem a FEBRA, o Festival de Inverno, Morango com Chocolate, mas são eventos que já estão no calendário e a população, os agentes e operadores, eles querem coisa nova. O turismo ele precisa se retroalimentar porque é a indústria branca sem chaminés, é a indústria que faz mais geração de emprego imediato, porque para você empregar uma camareira, para você empregar um jardineiro, para você empregar um garçom, um atendente, até um motorista de aplicativo, um taxista, ele tem fácil absorção pelo mercado. Diferente da indústria de offshore, da indústria naval, que você precisa anos de estudos técnicos. Nós temos a vocação para o turismo, mas a gente vê a floricultura largada, os sítios de produção. Na verdade, quem faz o turismo funcionar é o setor privado. O setor privado não tem atenção. O Conselho Municipal de Turismo atual se discute muito pouco. A cidade não tem financiamento, a cidade não entra nos editais e não busca. A prefeitura hoje aplica boa parte do recurso que poderia estar na saúde, poderia estar na educação, na mobilidade, está aplicando em turismo, não. Está aplicando em eventos. Eu sou defensor dos eventos. Eu conheço muito de vocês que trabalham no Espetinho, no Crepe, no Arte Bia, né, no Festival de Chocolate, no Free Jazz, todos os eventos que eu organizei na cidade e a minha equipe, né, das minhas empresas. Então eu conheço a realidade de vocês. Eu sei que na segunda-feira, aquele dinheirinho que você gerou no final de semana, você vai pagar um boleto, você vai botar uma conta em dia. Então eu sou a favor dos eventos. Mas o que a gente está falando é de turismo. E turismo é planejamento. A gente precisa trazer gente nova. Você vê Alberto Brown, você vê Ariosto Bento de Mello, você vê as lojas fechando e não é culpa do governo federal não, porque no restante do país está funcionando. É culpa de não ter um fluxo turístico crescente para alimentar a população e dar mais oportunidades para você que está em casa. Candidato, agora nós vamos para um pequeno intervalo e na volta, Zé Alexandre, do PT, fala sobre educação, emprego e renda, infraestrutura econômica e segurança. Até já! Estamos de volta com a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Nova Friburgo. Aqui com a gente, Zé Alexandre, do PT. E agora o nosso assunto é educação. Candidato, quais são os maiores desafios na área e como o senhor pretende garantir uma educação de qualidade no município? Bom, cara, você falou
você resumiu bem. Oferecer uma educação de qualidade. Primeiro, a gente precisa cuidar de quem cuida da gente. Cuidar daquelas pessoas que estão lá cuidando dos nossos filhos, de quem tem filhos na rede municipal, cuidar das pessoas que precisam, né, se utilizar, né, das creches, as trabalhadoras, principalmente as mulheres, né, cuidar de ampliar, né, a educação de jovens e adultos, criar mais unidades durante o dia, ampliar. Hoje nós cadastrado no final do ano passado 871 alunos no EJA, a gente precisa ampliar, né, esse sistema, a gente poderia estar com mais de 3.000 alunos trabalhando esse segmento importante. Agora, para você que é profissional, trabalhador e trabalhadora na área da educação, a gente está acompanhando a sua luta, a gente está vendo que o plano de carreira e salário não está sendo colocado, a gente está vendo um prefeito que não atende às demandas de vocês, que fica politizando o assunto, colocando culpa no sindicato, onde na verdade o sindicato representa todos, desmobilizando os conselhos municipais. Se tem uma coisa que a gente precisa trabalhar com afinco, é o controle social e é governar ouvindo as pessoas. Até aqueles assuntos que a gente não gostaria de ouvir. Porque se a gente não quer interagir com a população, a gente não se coloca à disposição para concorrer a um cargo público. Hoje a gente tem uma rede municipal, que é essa, com 121 escolas. Somente 47% dessas escolas têm acessibilidade. Então a gente precisa ampliar, tem que ter 100%. Acessibilidade, só quem tem um filho que necessita de cuidados especiais sabe esses 53% aí que está faltando. A gente só tem 11% de laboratórios. A gente precisa ampliar esse apoio tecnológico. A gente tem ali 24% só das escolas com quadras. Então a gente precisa fazer integração. As escolas precisam abrir aos sábados, tem que abrir para a comunidade. A gente tem uma dificuldade muito grande em organizar o nosso sistema. E nós temos 280 milhões de orçamento previsto para a educação. Então, na verdade, é melhorar as condições do trabalhador e da trabalhadora, ampliar a rede, né? Hoje nós tivemos algumas reformas, novas construções, buscar dinheiro no governo federal. O Ministério da Educação está aberto com os editais. Por que a cidade não se coloca à disposição para falar assim, olha, o Friburgo merece de mais atenção, a gente precisa, está aqui o projeto. A gente não tem projetos para ampliação hoje das vagas nas creches e principalmente do tempo integral. A gente precisa ampliar as escolas de tempo integral no município. Uhum. Emprego e renda é o nosso próximo tema. Candidato, como o senhor pretende impulsionar a geração de empregos formais e garantir um aumento real na renda dos trabalhadores friburguenses, considerando o cenário econômico atual? Primeiro, eu quero criar a Secretaria de Trabalho. Olha, nós estamos em 2024, eu vou criá-la em 2025, mas vai ser uma das primeiras atitudes que eu farei enquanto prefeito dessa cidade. Vamos criar a Secretaria de Trabalho. Deixa eu falar um negócio para vocês que estão aí nos assistindo. Todos os ministérios que existe a sua denominação feita, tem fundo, a maioria deles. Então, se você tem hoje um Ministério do Trabalho e Emprego, você precisa ter a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, para você ter a conexão do recurso federal chegando diretamente ao recurso municipal. Então, a gente precisa fazer essa integração. Então, precisamos criar. Hoje é uma secretaria que ela está alocada lá, uma subsecretaria. Precisamos ampliar o Cine. Os jovens precisam ter um sistema vocacional. A gente precisa ajudar vocês a fazer o currículo, a organizar as suas informações, a encaminhar o mercado de trabalho, a ajudar o empresariado da cidade a disponibilização de vagas. Nós vamos criar aqui uma coisa que foi criada e eu, na Secretaria de Projetos Especiais em Maricá, eu ajudei a fazer, que foi a Feira das Profissões. O que é isso? É trazer o setor produtivo, o setor privado, os cursos profissionalizantes, as universidades, para um ambiente e organizar o encaminhamento da vaga de trabalho, principalmente para os jovens, mas para todas as faixas etárias. A gente precisa criar um ambiente de emprego e renda na cidade. Nós temos as nossas vocações, principalmente no metal mecânico, a nossa vocação, que é uma vocação latente, que é a nossa vocação da moda íntima. Hoje a gente tem um CEVEST, que é um centro de formação
necessitando de ampliação, de melhorias, e existem recursos para ensino profissionalizante, existem recursos para ampliar todo esse trabalho que ainda necessita ser feito no município de Nova Friburgo. E eu quero me dirigir aos jovens. Eu tenho conversado muito nessa fase de pré-campanha, foi muito importante para mim. E você percebe que nós tivemos o ingresso de quase 5.000 jovens entrando agora com a possibilidade de participar de forma democrática no processo eleitoral. Esses jovens estão chegando, eles querem ouvir propostas. Para onde ele quer ir? A gente tem hoje no 3º distrito, né, nas áreas rurais, eu conversando com os produtores, né, que a gente tem aqui um cinturão verde que abastece muito, né, o Ceasa no Rio, e eu conversando com eles falam assim: Zé, o meu filho não quer ficar na produção, eu não consigo segurá-lo aqui, porque não tem oportunidade, e eu não quero ficar longe do meu filho. Eu não queria que ele fosse embora, mas ele não quer trabalhar no campo. Então a gente precisa trazer a internet para o campo e precisa ter um projeto de longo prazo para que dê vocação. Ele pode trabalhar, inclusive, toda a rede mundial de computadores dentro da casa dele, na área rural da cidade. Agora nós vamos falar sobre infraestrutura econômica. Como o senhor pretende apoiar a produção industrial e agrícola, o comércio e os serviços, além de incentivar a vinda de novos investimentos para o município? Bom, eu vou criar a Companhia de Desenvolvimento de Nova Friburgo, que é uma lei que foi criada, implementada e foi regulamentada no governo do PT. A gente tem uma lei que possibilita as empresas de capital misto serem criadas a partir dos municípios. Maricá criou a Codemar, é um exemplo de uma companhia de desenvolvimento SA, com total transparência, e que possibilita você arrecadar, ter a sua arrecadação própria. O estacionamento rotativo da cidade pode ser operado por elas, alguns prédios públicos, como no caso, a gente tem o nosso Teatro Municipal, Laércio Rangel Ventura, um grande amigo meu, no passado, que eu deixo aqui um abraço a Adriana, sua filha, porque é muito importante que espaços possam ser rentabilizados. Como fazer isso? Através de uma empresa pública municipal. Então a gente tem nosso plano de governo, a criação da Companhia de Desenvolvimento, que vai trabalhar a área de ciência e tecnologia, que vai criar oportunidades, que vai captar recursos, que vai buscar parcerias com o BNDES, com a AG Rio, com o Banco dos BRICS, com todos aqueles organismos de financiamento, com o Sistema S, com o SEBRAE. Então a gente precisa ter uma área para desenvolver. Eu fui presidente da Cianf, durante boa parte do meu tempo eu trabalhei a política classista, aprendi muito as necessidades, a gente precisa ter uma política de médio e longo prazo. Hoje a gente tem uma cadeia produtiva muito forte no metal mecânico, que precisa de regulamentação e apoio. O empresariado da cidade, ele vive dentro de uma perspectiva muito pequena, né? A gente não tem um plano de desenvolvimento que a gente possa falar Nova Friburgo 2050, o que Friburgo e metas, sabe, Kessa? A gente não tem metas. Eu sou microempresário, mas a gente tem que ter meta. Se a gente vende X unidades, a gente quer vender X mais 5 em 5 meses. Isso chama-se metas. A cidade não tem um plano de gerenciamento de metas. Como que você vai basear qualquer norte de crescimento, em qualquer uma das nossas vocações, se você não senta com o setor produtivo para discutir metas? Se deu para chegar, parabéns para a execução da meta. Se não deu, vai repactuar, mas por que não deu? Faltou o quê? Aonde que deu errado? Então não existe um Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico ativo para que a gente possa fazer essa discussão das vocações da cidade. E não ter a prefeitura como algo que está ali para não ser acessível. A gente precisa ter uma cooperação entre o público e o privado, buscando novas oportunidades, que novas empresas possam chegar, que projetos de incentivos fiscais possam ser instalados, para onde o plano diretor do município projeta o crescimento da cidade, que é na Estrada Terefri, né? Basicamente ali, Conselheiro Paulino. Bem, agora o nosso tema é segurança. Candidato, quais são as suas propostas para reduzir a criminalidade e garantir uma cidade mais segura para todos? Primeiro, a segurança é um dever do Estado. O governo do Estado, ele que é o grande guardião desse tema, mas o município precisa fazer a cooperação técnica em vários assuntos. E eu quero aqui também parabenizar todos os
profissionais de segurança da Polícia Civil, Polícia Militar, né, a Guarda Municipal que faz um apoio, porque Nova Friburgo, em alguns índices, tem acentuado, mas no geral é uma cidade que tem conseguido administrar muito bem os seus números de crescimento. Isso está nos relatórios que eu tenho lido. Isso é muito em função do trabalho muito bem feito pelas forças de segurança do Estado. O município implantou o PROEIS de forma muito tímida. O PROEIS é um programa onde o município faz um aporte e os policiais eles podem trabalhar nas suas escalas destinado ao município, mas com todo o seu controle ligado ao governo do Estado, e no caso a Polícia Militar. Então o PROEIS precisa ser ampliado. Existem alguns deveres de casa que o prefeito precisa fazer, principalmente a iluminação pública. Tem uma coisa que é a falta de segurança e a sensação de segurança. A gente precisa passar para o morador e passar para o nosso visitante, nosso turista, porque nós somos uma cidade turística, a sensação da segurança. E a iluminação pública, ela vem em primeiro lugar em todas as pesquisas e números que a gente tem analisado. Então a gente precisa acender a cidade está apagada. Vocês têm ido à Praça Getúlio Vargas? Vocês têm ido no coração da cidade? Aquela praça linda que está dando margem para que pessoas em situação de rua, que é outro problema que a gente precisa discutir, mas que infelizmente acaba criando um problema social, porque eles também não estão sendo assistidos. E a nossa praça, que é um cartão postal, tem o centro geodésico ali, é o centro do estado, poderia estar ali trabalhando artesanato, os artistas locais sendo um ponto de atração, ela virou um problema na segurança pública da cidade. E eu estou falando da praça, mas eu também estou me direcionando aos bairros e distritos. Então a gente precisa ter uma política. Os pontos de ônibus, gente, precisa ter lâmpada. As mulheres precisam estar protegidas, os jovens, as pessoas de idade. Os pontos de ônibus estão apagados. Então o município precisa fazer o seu dever de guarda e aparelhar. A guarda municipal é a guarda patrimonial. Ela não, mas é um órgão auxiliar. Porque quando você vê o guarda, ele com aquele fardamento, ele cria aquilo que eu venho falando para vocês, a sensação de segurança. Então eles precisam ter o fardamento organizado, eles precisam trabalhar em maior quantitativo e eles precisam ser bem remunerados. E precisa ser ouvidos, porque os guardas municipais não estão sendo ouvidos na sua totalidade. Então a gente precisa pagar bem, a gente precisa dotá-los de infraestrutura e a gente precisa fazer o Conselho Municipal de Segurança Pública, que existe, mas não está sendo acionado. E a sociedade civil também precisa se movimentar. Bem, estamos caminhando para o encerramento dessa entrevista. Candidato, o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. Primeiro eu queria me dirigir a você que está em casa, que está um pouquinho afastado dos assuntos da política. Acabou de acabar agora as Olimpíadas, o tema política volta e eu quero me colocar à disposição para debater nesse período de campanha, em que a gente vai se conhecer melhor, vocês vão conhecer um pouquinho mais o Zé Alexandre, vocês vão ouvir falar coisas ruins sobre a minha família, sobre a minha pessoa, como por prática na política um quer falar mal do outro. Mas vamos entender as propostas, vamos buscar a fundo quem realmente é ficha limpa, quem realmente fez pela cidade, quem quer fazer e quem tem interlocução. Eu quero trabalhar muito a interlocução com o governo federal, com o governo do presidente Lula, com as pautas que a gente acredita, com as pautas da minoria. Eu defendo muito um trabalho integrado, eu trabalho pelo desenvolvimento econômico, mas a gente precisa trabalhar uma coisa chamada proteção social. Existe na cidade o usuário e o não usuário. As pessoas que fazem uma avaliação errada da situação que a cidade vive hoje, porque não é usuário. Você que é usuário do sistema público de saúde, você que é usuário do transporte público, você entende o que eu estou falando. E a gente precisa buscar. Nova Friburgo pode mais, Nova Friburgo pode muito mais. Para isso a gente está colocando aqui nesse período toda a nossa vida, dedicação de vida, o nosso conhecimento e também estamos buscando trabalhar com uma equipe integrada, uma equipe que vai realmente fazer a diferença. O meu número é 13, eu vou trabalhar muito para que vocês me conheçam mais nesse período e que a gente possa interagir nas redes sociais. Você me acessa lá no Instagram, entra lá no nosso site, deixa as suas dúvidas. Eu tenho procurado responder no tempo que eu chego em casa, quando eu saio de manhã, todas as perguntas para que eu possa entender o que está acontecendo na rua, dar a melhor resposta para vocês e trazer também as melhores soluções. Vamos nos conhecendo, é 13, é Zé Alexandre, Nova Friburgo pode mais. Candidato, muito obrigada pela sua participação.
E lembrando que as entrevistas serão exibidas na grade de programação da TV Multiplix uma vez por dia e em horários alternados. A ordem de veiculação do primeiro dia de exibição, que servirá de parâmetro para um rodízio nos dias subsequentes, será por ordem alfabética, critério que foi aceito por todos os candidatos. Assim, após a exibição inicial, a primeira entrevista apresentada será a última do dia seguinte e assim sucessivamente. Você acompanha outras informações sobre o período eleitoral no portal multiplix.com. A Multiplix acredita que as entrevistas com todos os candidatos ajudam você, eleitor, a escolher o melhor prefeito para Nova Friburgo. O seu voto é fundamental para a democracia. Obrigada pela audiência. É a Multiplix nas eleições municipais de 2024.